O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Graças a Deus, mais uma vez aqui com você para compartilhar a palavra de Deus. O Cenevan atua em diversas áreas, como por exemplo, na área de literatura. Como está a sua vida? Muito agitada? Você tem passado por alguma tempestade? Como tem reagido diante dos problemas? Você sabia que Deus tem um caminho em meio à tormenta e à tempestade? E pode socorrê-lo? Fique atento à mensagem de hoje. As tempestades da vida. E certamente você encontrará um caminho, e um caminho de paz e de bonança. Muito bem. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1 e no versículo 4, nós lemos: Porém, o Senhor enviou sobre o mar um vento furioso e levantou-se no mar uma grande tempestade, e estava o navio em perigo de se fazer em pedaços. Às vezes, nós perguntamos: por que estamos passando por dificuldades, adversidades, por problemas de toda ordem? Enfim, por que a tempestade na nossa vida? E surge mais uma pergunta: por quê? Por que comigo? E nós ficamos pensando numa solução. Mas a Bíblia revela alguns casos que podem nos servir de exemplo. Podemos ver o exemplo de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem rico, abastado, tinha 10 filhos e tinha muitos bens. Mas de uma hora para outra, ele começou a perder todas as coisas. Inclusive, perdeu todos os seus 10 filhos. Seus amigos vieram visitá-lo, talvez com a intenção de consolá-lo, mas quando se depararam com Jó, viram seu estado. Estava a sua carne apodrecendo. Eles começaram a acusar Jó de pecado. Mas Jó, ele não se deu por vencido. Ele pacientemente protesta. E está escrito no livro de Jó, no capítulo 19 e no versículo 25. Ele diz: porque eu sei que meu Redentor vive e que, por certo, se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei com os meus olhos. Vencida a prova, Deus restituiu todos os bens em dobro e também os seus filhos. Também ele teve mais 10 filhos e a sua família viveu em felicidade. O outro caso é o caso dos discípulos. Eles estavam atravessando o mar da Galileia e, de repente, veio uma grande tempestade, a ponto de eles pensarem que o barco iria afundar. E Jesus dormia calmamente e eles foram despertar o mestre. Disseram: mestre, mestre, nós vamos perecer, nós vamos afundar. Jesus, despertando do sono, acalmou a tempestade, acalmou o vento, tudo se fez bonança. Mas Jesus chamou os discípulos e disse: por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm fé? Onde está a fé de vocês? Muitas vezes, Deus exige a nossa parte,
a nossa confiança, temos que colocar a nossa confiança mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da adversidade. Nós temos que criar forças para vencer. E Jesus queria que eles aplicassem isso em suas vidas. Mas o Mestre estava com ele. Assim é a vida daquele que tem Jesus. Quando ele precisa, prontamente, Jesus vem a seu auxílio, vem ao seu encontro. Nós temos também o exemplo de Jonas. Jonas foi chamado por Deus para pregar o arrependimento à cidade de Nínive. No entanto, ele desobedeceu aquela ordem de Deus. Tomou um navio, estava partindo para Tarsis. Mas de repente, como até nós lemos o primeiro versículo, que diz: porém o Senhor enviou sobre o mar um vento furioso e levantou-se no mar uma grande tempestade, e estava o navio em perigo de se fazer em pedaços. Jonas foi lançado ao mar, e ali um grande peixe o tragou e o lançou novamente à praia, e ele agora, humildemente, obedeceu à voz de Deus e pregou o arrependimento à cidade de Nínive, aquelas 120.000 pessoas que precisavam ouvir o arrependimento, sobre o arrependimento. E muitas vezes nós também passamos por dificuldades porque desobedecemos à voz de Deus. A rebeldia contra Deus é um outro perigo. Lá no livro de Malaquias, profeta Malaquias, no capítulo 3, versículos 13 e 14, diz o seguinte: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos guardado os seus mandamentos? Aqui a palavra de Deus está falando da nossa ingratidão. E muitas vezes nós proferimos palavras que são agressivas a Deus. Muitas vezes Deus tem dado o amparo, tem dado o suprimento e nós temos sido ingratos. Muitas pessoas recebem as bênçãos de Deus, mas quando vem a dificuldade, começam a dizer: é inútil servir a Deus. Para que servir a Deus se estou passando por isso ou por aquilo? Muitas vezes Deus quer provar a nós. Mas hoje nós temos uma mensagem de esperança para você. O Senhor adverte também, lá no livro de Ageu, do profeta Ageu, no capítulo 2 e no versículo 17. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva. Contudo, não houve quem voltasse para mim, diz o Senhor. Muitas vezes, as pessoas pagam promessas, se autoflagelam, mas esquecem-se de Deus. E Deus não se esquece. Deus está olhando. Deus está esperando a nossa gratidão. Deus está esperando que nós nos voltemos para Ele na dificuldade ou na gratidão. As pessoas muitas vezes querem agradecer e vão se autoflagelar. O caminho é o arrependimento. É isso que Deus quer que nós façamos. Quer que nós nos arrependamos, quer que nós nos acheguemos a Ele e que nós busquemos a Ele em espírito e em verdade. Com gratidão de coração, nós devemos nos achegar a Deus. E Ele oferece a salvação. Ele tem promessas para nós. Se não podemos ler lá no livro de Salmos, no capítulo 72 e no versículo 12, porque Ele livra ao necessitado quando clama, como também
ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Se você não tem quem ajude, o Senhor, Ele pode muito bem dar a ajuda a você. Lá em Naum, no capítulo 1, versículo 3, na segunda parte, diz: o Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade. Deus tem um escape, Ele tem uma direção, Ele tem um sentido para a sua vida. É por isso que nós vamos orar agora, para que Deus possa dissipar toda essa tempestade da sua vida e que Jesus Cristo possa fazer parte da sua vida. Que você possa abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como único e suficiente Salvador. Vamos orar então. Pai Celestial, nós queremos orar, ó Deus, agora pelo telespectador que tem passado, ó Deus, por aflições, por angústias. Enfim, Senhor, tem passado, ó Deus, por grande tempestade na sua vida. Ó Pai maravilhoso, nós rogamos a Ti, nós suplicamos a Ti, nós clamamos a Ti, Senhor, por esta vida, para que Tu venhas, ó Deus, dar o escape, dar o alívio, Senhor Deus. E sobretudo, Senhor, que Tu venhas dar a salvação, Senhor, ó Pai maravilhoso. Nós Te agradecemos, ó Deus, e colocamos o telespectador diante de Ti agora, Senhor. Esta pessoa que nos assiste, é em nome de Jesus que nós queremos interceder e orar. Amém. E não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até o próximo programa, se Deus quiser. Yeah.